O voo de gafanhoto foi um desses trabalhos importantes para entender que existiria circuitos neurais produzindo um padrão rítmico que controlava respostas motoras rítmicas, né? E só lembrando, né, que todo quanto é lado tem inseto, muito por causa do voo, né? E esse voo é dado por movimento rítmico de alternância de músculos, né? Então aqui só está mostrando esse batimento de asa com alternância de músculos que fazem essa alavanca e permitem fazer o batimento das asas, né? Diferentes insetos fazem voos diferentes, né? Então, esses insetos que têm batimento de asa numa frequência muito, muito rápida, eles não são controlados diretamente por motoneurônios a cada ciclo. Você tem uma resposta do motoneurônio que inicia uma contração muscular e isso gera estiramento do músculo, que faz ativar o músculo oposto, e a ativação do músculo junto com a elasticidade do esqueleto consegue gerar respostas de batimento de asa muito rápido, né, que acontece em mosca, abelha, besouro, por exemplo, mosquito. Mas aqui a gente vai dar uma olhada em num outro estilo de voo, né, que é o do gafanhoto, também de libelo e mariposa, que eles são ativados a cada ciclo por disparo de motoneurônio. É bem interessante para ver CPG, né? Se é um negócio que só dá um disparo e fica girando só músculo, ativando músculo, né? Esse aqui é mais interessante para avaliar a parte neural, né? Então, o gafanhoto ele tem motoneurônios que são ativados por um CPG. E o que é interessante também, que eu acho que é a parte mais legal dessa aula, são esses múltiplos sensores para conseguir regular a atividade desses motoneurônios. Então, como corrigir um voo, né? O voo é uma coisa complexa, você não pode só ligar um CPG e sair voando, não é só isso, você tem que corrigir para vento, corrigir para a forma que está dando esse voo, se está virando para um lado, está girando, se está indo para cima, se está indo para baixo, né? E isso é particularmente importante para gafanhoto, porque eles fazem esses voos gigantes, né? Eles fazem essa migração, né, em determinadas condições ambientais, e eles fazem isso em grupo, né, e eles se movem grandes distâncias, né? Tem caso de mudança de continente, e então tem que pensar como que esses bichinhos conseguem manter uma rota, corrigir o voo, né, e conseguir guiar o seu voo de forma funcional, né? E tem esses casos clássicos aqui, mas teve recentemente, né, esses besouros que quase chegaram aqui no Brasil, e estava todo mundo preocupado, né, no meio da pandemia, chegando besouros, todas as espécies juntas, tá? Enfim, vamos dar uma olhada como que é o voo desses bichos, né? E tem os estudos clássicos do Donald Wilson, em que ele prendia numa haste aqui e olhava como que eram as respostas musculares, né? Então, desses segmentos aqui, você vê que tem um sensorzinho em cada lado, né? O que ele faz era raspar um pedacinho desse esqueleto e colocar um eletrodo e prender com uma cera, né? Então, você consegue fazer o eletrodo ficar preso no corpo do bicho e avaliar a resposta com facilidade. Quando você põe vento, o bicho voa. Ele ativa o CPG dele por estímulos táteis, né? São uns pequenos pelinhos que eles têm na cabeça, tá? E aqui tem uma outra foto do setup dele, mostrando esse túnel de vento, a haste colando o bicho, e eles conseguiriam medir, então, ainda a posição o deslocamento desse animal, tá? E aqui está um pouco da anatomia do gafanhoto, né? Então, aqui a cabeça do gafanhoto, esse primeiro conjunto de neurônios aqui, que é o cérebro dele, né, que recebe a principal parte dos inputs sensoriais, e depois você tem esse sistema nervoso em gânglios, né? Então, você tem esse segundo gânglio subesofageal, depois 3 gânglios torácicos, depois começa a ter gânglios abdominais, né? E aqui, esse desenho aqui, de uma preparação, né, que foi removido o sistema nervoso, né? Então, aqui, parte do cérebro, os 3 gânglios torácicos e os gânglios abdominais, tá? A gente vai focar nesses dois aqui, né? Que esses dois aqui, que tem o CPG, né? O CPG está essencialmente nesses 2 gânglios torácicos. Só que as entradas vêm de uma parte mais frontal, né? Então, seria a partir de estímulos visuais, estímulos táteis, que eles teriam ativação desse CPG torácico, tá? E o que dá para ver também aqui são os músculos, né? Então, você vê que tem músculo tanto no sentido longitudinal do bicho, né? Então, esses músculos, eles contraem e permitem dar uma direcionada. Quando eles contraem, eles deformam o exoesqueleto do gafanhoto e permitem, então, fazer uma viradinha da asa mais para baixo, então consegue controlar um pouco de direção, no sentido sobe e desce, né? Elevação, né? Consegue controlar a elevação do voo do gafanhoto. E tem os músculos que estão nesse sentido transversal, né? Que como aquele esqueminha que a gente já tinha mostrado, né? Que fazem a contração, de fato, do músculo.
Tá? Então são montes, são uns 10 músculos para cada asa, mas eles podem ser agrupados em músculos que fazem a elevação da asa, né? São os que estão sempre marcados em E, elevação da asa, ou depressão da asa, né? Abaixamento da asa, que estão marcados em D, como a gente tinha visto nesse gifzinho aqui. Então você tem esses depressores, que eles ficam mais na parte lateral do animal, né? Então ele puxa a asa para baixo, né? E ao passo que a contração dos elevadores, né, faz a asa subir, né? É só olhar esse gifzinho aí, acho que dá para entender bem, tá? E você pode fazer o registro desse voo, né? Que é um outro tipo de preparação. Tem o videozinho dela aqui. Isso é bem rápido, esse vídeo. Então aqui aparece ele dá um puff, né? Um puff de ar e gera essas respostas de voo, né? Aqui ele está gravando no Audacity, né? Ele está usando o Audacity para fazer a gravação, fazendo o registro dos músculos desse animal. Então ele colocou aqui 2 fiozinhos, né? Encostados nesses músculos depressores. Isso está colocado num amplificador. E depois ele grava na própria placa de som, consegue registrar esses potenciais elétricos aqui. O registro do depressor, mas você pode fazer o registro dos dois ao mesmo tempo, né? Então você tem a contração dos músculos elevadores e depressores. É bem parecido com a natação do Xenopus, né? Tem os bichos que nadam, tem os bichos que voam, contrai os músculos usando a lógica parecida, né? É meio repeteco dos circuitos que a gente tinha visto no Xenopus. Só que aqui é um circuito mais complicado. O do Xenopus tem aqueles grupos celulares bem resolvidinho, tá bem simples. Aqui você tem cerca de 80 tipos celulares, mais de 100 interneurônios ali para controlar isso daqui. É bem mais difícil de entender todos os aspectos desse circuito, mesmo porque ele exige muito mais modulação, né? E aqui, atividades dos motoneurônios, associado com elevação e depressão, que tem as respostas alternadas, e tem também aqui a atividade do interneurônio, né? Então, esses interneurônios são iguaizinhos de um bicho para o outro, eles recebem números, né? Eles registram o neurônio, depois que registrou, eles jogam um corante e fazem histologia, né? E vem pela morfologia daquele neurônio que era. E tem uma morfologia específica, que é esse neurônio 501. Diferente dos motoneurônios, que disparam 2 a 4 spikes por ciclo, os interneurônios têm muito mais disparos, né? Eles são ativados a cada ciclo, e esse aqui dispara ao mesmo tempo que o músculo contrai, né? No caso, o músculo depressor, né? Então, primeiro dá para ver que existe uma correlação aqui, mas também tem um outro aspecto, é quando você joga uma corrente hiperpolarizante nesse neurônio, você faz ele parar de disparar, claro, né? E quando para de disparar, para de ter resposta muscular. Tá? Então fica claro que esse 501, esse interneurônio 501, ele é fundamental para o CPG. É assim que classifica se o neurônio ele é fundamental ou não para o CPG, né? Jogando corrente e vendo se o CPG para. Tá? E quando você para a corrente, pum, volta a funcionar. Você tem um reset da fase aqui, né? O disparo atrasou, mas assim que parou de jogar a corrente hiperpolarizante, o CPG volta a funcionar. Então aquele neurônio ali era fundamental para o CPG. Isso é legal dos insetos ali, que você vê que é um neurônio que faz uma coisa, outro neurônio que faz outra coisa. É um neurônio para resolver aquilo, né? Então fica muito fácil de você achar os correlatos entre o comportamento e a atividade neural, né? Então isso é muito legal de inseto, que tem vários neurônios que têm essas atividades dedicadas, tá? Então a gente falou dos motoneurônios que elevam a asa, os motoneurônios que fazem a depressão da asa, né? Descer a asa, e esse interneurônio que está no meio do caminho ali, importante para fazer o padrão do CPG. O padrão de resposta rítmica. E aqui está esse neurônio 501, né? Eu falei que tem dois segmentos que são importantes, né? 2 gânglios torácicos que são importantes para o CPG do tórax. O 501 é um que está no terceiro segmento. Esse aqui é o segundo gânglio, esse aqui é o terceiro gânglio, né? Então o 501 é esse neurônio que está no terceiro gânglio, né? E você vê quão complexo é a rede dendrítica dele, e dá para ver que ele tem uma estrutura que sobrepõe muito a desse outro neurônio, que é o 301, que tem o corpo celular no segundo gânglio, né? Ele se sobrepõe muito, né, essas projeções desses neurônios. E a proposta que o autor fez, nisso aqui, nos 80, né, foi que o neurônio 301, do segundo gânglio, ativaria o neurônio 501, com um atraso. Assim que você gera atividade nesse daqui, você tem um atrasinho, e daí você tem uma excitação do 501. E o 501, quando ele dispara, ele inibe a resposta do 301. Então, essa seria a estrutura básica do CPG, né? E o 301, então, ele disparando um pouquinho antes do motoneurônio depressor, e o 501 que ele está ativando ao mesmo tempo, como você tinha visto aqui, né? O 501 está ativando ao mesmo tempo dos motoneurônios e dos músculos depressores, tá? E temos aqui o CPG simplão do tórax, mas depois isso foi avançado, né? Então, como falaram, tem um monte de interneurônio ali, mas conseguiram montar um circuito básico, já funcional.
Colocando esses conjuntos de neurônios num simulador simulador neural, você já consegue gerar a resposta rítmica. Então, parece que isso aqui é suficiente para fazer a atividade do CPG. Então, você tem muito mais neurônios lá, mas só com isso aqui já daria, né? E aqui vamos olhar como que é esse circuito, como que ele está funcionando inteiro, né? Para gerar padrão no motoneurônio de elevação e disparo também no motoneurônio para depressão da asa. Tá? Então, aqui são os motoneurônios, né? O D e o E, e aqui é a parte sensorial, né? Então, quando você coloca vento no bicho, você tem a ativação desse neurônio, que seria uma parte mais sensorial, né, desse circuito. Então, você teria um input sensorial vindo da cabeça quando você coloca vento, tá? Então, de alguma forma, colocou o vento, ativou o neurônio torácico. Mas é claro que tem uma entrada que vem da cabeça, tá? A gente vai ver mais para frente. Com esse estímulo, você excita esse neurônio 206, que ativa esse outro neurônio 504, que ativa os dois lados do circuito, tanto o lado que tem elevação quanto depressão da asa. Tá? Então, quando você ativa esse 504, você faz uma ativação direta do motoneurônio que faz elevação. Colocando vento, já gerou disparo nessa elevação aqui após 2 sinapses. Tá? Por outro lado, você tem um axônio que bifurca e ativa também um outro neurônio, 301. O 301 estava na nossa historinha lá, né? Que disparava logo antes do motoneurônio depressor. Tá? E é o que está colocado aqui, né? Tem um atrasinho e logo depois desse atrasinho tem a ativação do motoneurônio depressor. Tá? Então, primeiro ativa aqui, daí esse mesmo input sensorial ativa um outro lado desse circuito que gera a depressão da asa depois de um atraso. Tá? Só que esse 301, ao mesmo tempo, ele faz o quê? Ele inibe uma inibição, né? Ele inibe uma inibição, certo? Que é o 501. Se inibe a inibição, é como se estivesse ativando, né? O 501. É o que tinha colocado aqui, né? Então, esse atraso que eles tinham colocado, que tinha sido proposto no artigo original, no final é um atraso sináptico, né? De duas sinapses inibitórias aqui. Né? Então, o 301 inibe o 511, que era o neurônio que inibia o 501, tá? Então, no final, quando você olha macroscopicamente, olhando de longe o circuito, você só vê a ativação do 301, gera uma excitação do 501, só que com atraso. Tá? Então, tá aí mostrado como dá para colocar atraso, né? Atraso você pode botar colocando neurônios, por exemplo. É uma forma de incluir atrasos num circuito. Tá? E esse 501, ele era um outro interneurônio que inibia o 301, tá lá aquela inibição que a gente já tinha falado. Ele também tem uma inibição na entrada, aquele neurônio que faz parte de entrada sensorial, então ele inibe também a resposta desse, ou seja, ele está parando essa parte da elevação. Ou seja, enquanto tem esse lado que está excitando, o 501 está fazendo uma inibição a partir da atividade do ciclo anterior. No ciclo N aqui, você tem vento gerando excitação. No ciclo N-1, teve a excitação do 301, que inibiu a inibição e gerou a inibição aqui na elevação. Com isso, você consegue gerar esses ritmos, né? Você tem tanto a parte de excitação quanto a parte de inibição chegando em momentos alternados, né? E a mesma coisa acontece aqui, né? O 301, ao mesmo tempo que ele excita a depressão após um atraso, ele inibe muito mais rápido. Porque imaginar que na hora que está chegando o vento, ele já gera a resposta de excitação no motoneurônio de elevação. Mas, ao mesmo tempo, ele gera o quê? Ele excita aqui também, tanto pelo caminho direto com esse parcial delay, mas também na parte que tem essa inibição com inibição. Então, ele também tem um delay aqui desse outro lado, né? Então, ele excita ao mesmo tempo que desinibe desse lado aqui, tá? E dá para ver que, apesar de ser bem simplificado, não é tão fácil de entender esse circuito na sua dinâmica só olhando isso, né? E por isso que precisou daquela parte de modelagem, né? Então, definindo todos os parâmetros ali para conseguir definir direito esses delays, e eles conseguiram montar um modelinho que era capaz de retomar os achados experimentais, né? Então, eles conseguiam gerar a oscilação e conseguiam, fazendo manipulações desse modelo, né? Então, jogando corrente, você conseguia fazer aquela parada do CPG e ele retomava de uma forma similar, né? Então, ele conseguia retomar vários desses achados experimentais e outros, né? Então, essa aqui é uma proposta que é inspirada na anatomia, na fisiologia, mas que exigiu essa análise por modelagem para conseguir avaliar se esse modelo do CPG é suficiente para gerar os padrões observados nos experimentos fisiológicos.
Acho que matamos o CPG aqui, conseguimos entender mais ou menos a lógica de como que se dá a excitação desse circuito de elevação e depressão da asa cíclico, né? E assim como tem no Xenopus, né? No Xenopus você tinha que dar o toque para iniciar o CPG e depois dar o toquinho na glândula de cimento ou na cabeça, né? Que fazia parar o CPG, né? Então era o bichinho fugindo do predador, né? E depois, quando encontrou uma folhinha, ele parava, né? Encontrava um lugar para se prender e parava. Aqui tem uma coisa parecida, né? Então você dá o vento, ele começa a voar, e se você dá um toque nas patas, né? Então ele encostou em alguma coisa, ele para o voo. Ele é muito parecido com o CPG que tinha nos Xenopus, né? Só que com outros estímulos e com uma outra arquitetura. E o que tem de interessante nos gafanhotos é a parte do ajuste, né? Como faz, não para ligar ou desligar o CPG só, mas como faz para modular essa resposta do CPG e a atividade nos motoneurônios, né? E existem receptores para fazer propriocepção na própria asa, então conseguindo avaliar o quanto que aquela asa está se distendendo, né? Então imaginar que dependendo da direção do vento, ela pode estar se distendendo menos e o próprio vento segurando a asa, né? Atrapalhando a elevação e atrapalhando a depressão, né? Dependendo do ângulo onde está essa asa. Então você tem receptores ali que disparam a cada ciclo e eles são ligados no CPG, são conectados no CPG, então permitindo uma modulação da atividade desse CPG, dependendo da forma com que do instante em que essa asa tá subindo e está descendo, da força que essa asa está subindo e está descendo, tá? Tem receptores, tem conjuntos, vários tipos aqui, eu coloquei só um, mas tem 3 tipos, pelo menos já descritos, na asa, dando informação sobre estiramento do músculo e estiramento de cutícula associado ao movimento da asa. E ao mesmo tempo tem o quê? Na cabeça do bicho, né, aqui onde tem um monte de órgão sensorial, não sei se dá para ver no vídeo, tem uns pelinhos que estão colocados aqui na cabeça, no topo da cabeça do gafanhoto, colado no olho, dá para ver também os pelinhos. Esses pelinhos informam sobre voo, né? Informam sobre o lado que está vindo o vento, a velocidade do vento, tá? E outra coisa, claro, os óleos compostos, né? Então, fazendo estímulos visuais mais complicados. Também tem esse ocelo, fica bem na frente do bicho, que também traz informação visual, né? Mais de luminosidade. E esses sensores, né? Esses órgãos sensoriais, eles estão conectados a diferentes tipos de neurônio. Associado a esses pelinhos, tem esses neurônios TCG, tritocerebral giant, né? Gigante tritocerebral, que eles saem desse gânglio cerebral e descem para o segundo e terceiro gânglios torácicos, né? Então, controlando a atividade desse CPG. Né? Esse é um deles, o outro tem esse outro nome, DDN, né? É bem legal esse neurônio. Neurônios de detecção de desvios, né? Que trazem, esse aqui traz mais informação sobre vento, esse aqui parece que faz uma integração entre vento e luz, né? Ele está associado tanto a esses ocelos, quanto a respostas nesses pelinhos, nesses sensores de vento, tá? E também estão no gânglio cerebral e descem para os gânglios posteriores, fazendo sinapses lá. Né? Aqui dá para ver a arborização toda desses neurônios, tá? E vamos dar uma olhada primeiro nesses TCGs, que tem uma resposta mais para o vento mesmo, né? Então aqui tem uma preparação em que o bicho está em repouso, né? Ele não está voando. Você coloca vento vindo de um lado, só que esse vento ele pode ter um ângulo, né? E você mexe esses pelinhos que tem na cabeça do gafanhoto, e esses pelinhos ativam esses neurônios TCGs, tá? E aqui dá para ver um pouco do protocolo que ele fazia, né? Então ele mudava a posição desse ventiladorzinho, né? E dependendo da posição do ventiladorzinho, você tinha disparos do TCG, ou da direita ou da esquerda, né? Então você tem 2 TCGs aí, são 2 neurônios que estão recebendo esse input tátil, né? E mandando para o CPG. E aqui dá para ver como que esses neurônios disparam em função do ângulo, né? Então, o TCG da direita, ele dispara quando o vento está vindo mais do lado esquerdo, e o da esquerda dispara quando o vento está vindo mais do lado direito. Esse é o input sensorial que chega via TCGs no CPG. E isso aqui com o bicho parado, né? Com o bicho em repouso, mas será que essa resposta não é modulada quando o bicho está voando e tal? Blá, blá, blá. Nesse mesmo trabalho dos 80, ele fez um sistema parecido aqui, mudando a orientação do vento e registrando o TCG da direita, né? Dá para ver que quando o vento vem de determinadas direções,
o TCG dispara mais, seguindo aquela mesma coisa que tinha sido mostrado com o bicho em repouso. Tá? Então, esse aqui é um tipo de input associado a vento do TCG. Vamos olhar agora esse outro, que é o DDN. Esse aqui é um protocolo um pouquinho mais sofisticado, em que eles avaliavam tanto a atividade do ocelo quanto a atividade do neurônio, tá? Dentro de um protocolo que tinha estímulos visuais, né? Então, a ideia é que o gafanhoto, ele tem acesso à informação de se ele girou, comparando a parte escura com a parte clara do campo visual dele, né? Então, se ele está voando retinho assim, ele vai ter escuro embaixo e claro em cima, né? E é isso que ele manipulava nesse setup, em que ele podia girar um padrão claro-escuro, ao mesmo tempo que fazia os registros com o bicho paradinho ali, né? Fazendo esse voo parado, ou pode cortar as asas, tá? O bicho estava lá sendo registrado e era possível ver os disparos dos neurônios que ele estava interessado. E então ele consegue ver tanto essa parte de giro, ele também pode ver se o bicho está indo para baixo, né? Se ele começa a ver só escuro, é porque o bicho está vindo para baixo. Se fica tudo claro, é porque ele está indo para cima. Então tem todas essas informações visuais ali que podem ser tiradas do padrão de atividade desses DDNs, né? Aqui tem 3 tipos de DDN. E aqui está colocado como que esse neurônio dispara quando é colocado apenas rotação dessa superfície semisférica aqui, né? Dependendo do grau de rotação, você tem disparo desses DDNs. Tá? E o que é legal também é que, além de trazer informação sobre rotação, esses neurônios trazem informação sobre vento também. Eles integram informação de rotação mais vento. Então, você vê que aqui é a mesma célula que tinha sido registrada aqui, nessa parte de rotação, por exemplo, você vê aqui que é o mesmo ângulo quase, né? Você vê que a atividade desse neurônio muda quando ele coloca vento. Tá? Então, é uma coisa que já integra tanto a direção do vento quanto essa informação de rotação que veio de contraste. Tá? E tudo isso migrando para os CPGs. Né? Então, aqui é um esqueminha mostrando aquele primeiro pedaço do CPG, ativando os motoneurônios, que daí faz a resposta muscular, gerando movimento. Né? Então, esse é o CPG, aquela parte inicial da explicação. Tá? Só que isso tem influência dos proprioceptores na asa, né, como a gente tinha falado, mudando a atividade desse CPG, tá? Mas isso também, por geral, esse movimento expressivo, tem o vento, tem o estímulo visual, que são, em boa parte, gerados pelo próprio movimento do animal, né? Que o estímulo visual e o vento estimulam órgãos sensoriais que ativam esses DDNs e que se projetam para o CPG de volta, alterando a atividade desse CPG. Mostrando como esse CPG consegue ter uma resposta funcional, mesmo quando exige ser corrigida, né, a todo instante, para manter a funcionalidade do voo, né? Então, para manter a direção, independente de onde vem o vento, corrigindo a direção que esse gafanhoto está voando. E é isso aí. O senhor comentou que tem aquele tipo de voo que é meio que reflexo, que eu entendi, que ele sente um estímulo de vento, por exemplo, nas costas, e ele vai saltar e ele vai parar quando ele tiver um estímulo nas patas. Sim, é ligar e desligar o CPG, né? Essencialmente isso que está colocado aqui, né? Sim. Mas nesse voo reflexo, mesmo nesse voo reflexo, ele tem como ajustar o voo dele ou é meio que tipo em linha reta, assim? Tá, não, esse é mais o jeito que foi feito o experimento é um desenho simplificado do experimento, né? Que o bichinho foi preso no sisteminha aqui, né? Uhum. Por exemplo, como colocado aqui, foi preso numa haste, e como você faz para induzir o batimento das asas? É você jogar um batimento, uma resposta, se jogar um puff de ar, e você você gera você gera a contração muscular rítmica, né? Mas o ponto é que quando você coloca o bichinho num sistema um pouquinho mais sofisticado, né? Em que você consegue, aqui você pode girar o bicho, né? Nessa haste, você gira você faz o bicho ele voar meio contra o vento, né? E daí você consegue observar também como que está a contração muscular para corrigir aquele vento que vem de uma posição, de uma orientação oblíqua, por exemplo, né? Não vem logo de frente. Então, não é só que o vento inicia e o toque nas patas para, né? Isso é uma explicação simplificada, e o toque nas patas, sim, ele de fato para
para o voo, né? Um bicho que encosta no chão, ele para de voar. Mas aqui é mostrando que a coisa é mais sofisticada, né? Quando você coloca o vento, não é só inicia e desliga, né? Você tem todas essas, quando você tem esses circuitos todos preservados, você consegue corrigir a forma que esses movimentos se dão, né? E é que aqui não foi feito isso, aqui é o bicho preso numa haste, né? Então você não consegue ter uma resposta instantânea você não consegue ter uma resposta que o bicho faz tem uma atividade no CTG, tem uma mudança no músculo, só que o bicho está preso numa haste, então ele não vai de fato conseguir corrigir o movimento, mas ele fica batendo a asa um pouquinho diferente, ele faz, e quando você faz a preparação, que você corta as asas, né, e para conseguir registrar, fazer os registros intracelulares, né, você consegue ver essas respostas aqui, né, então você fala, essa aqui é a entrada que vai para lá, né, é só lembrar que isso aqui é um experimento esse aqui é um preparo experimental em que o bicho não está, de fato, realizando o comportamento, né? Ele tá preso com eletrodos presos nele. Ele não meio consegue... que emulando aquele comportamento. Exatamente. Exatamente. É como a gente tinha visto no Xenopus, né? Que era aquele sistema que colocava a toxina da cobra, que parava a contração muscular. Aqui é parecido, né? No final eles cortam as asas, então não gera o movimento de fato, né? Você faz comportamento do tipo voo, né? Não é voo, né? É só para ver a circuitaria associada com aquele comportamento. Mas beleza, então. Muito obrigado, hein, professor. Valeu. Valeu. Mais alguma? Professor, eu tenho, Opa. mas sobre o resumo reflexivo da aula passada. Para a gente comentar, por exemplo, por que escolheu o tema, o que seria? É um pouco, de novo, o que vocês pensaram durante a realização da atividade, né? O que é importante, como que está funcionando a dinâmica com o grupo, descrever, eu quero acompanhar, isso aqui é um jeito de acompanhar o que vocês estão fazendo, né? A gente está tudo à distância aqui, e eu quero saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando, se vocês estão de fato trabalhando na questão, isso é um jeito de acompanhar o que vocês estão fazendo, né? Mas é em relação à atividade, né? Em relação ao que vocês estão fazendo na atividade. Esse é um pouco diferente, né, dos demais, mas é a atividade que vocês estão desenvolvendo, o que vocês estão fazendo, o que vocês estavam pensando quando estavam desenvolvendo a atividade. Tá bom, obrigada. Tá bom? Professor, posso fazer só mais uma pergunta? Manda. A colega levantou uma questão que eu lembrei de uma coisa. Eu, pelo menos, eu vi que algumas pessoas também no grupo de WhatsApp tá tendo algum tipo de problema de utilizar o Neuronify e tudo mais. Sim. E a gente eu e meu grupo tava tentando muito fazer as atividades no Neuronify, só que não tava conseguindo obter os resultados. Sim, é o que tinha colocado ali, é o caprichoso, né? Dá para tentar fazer, mas não é mais trabalhoso. Sim. E a gente conseguiu. Desculpa, pode falar. Não, mas só eu não queria, eu acho que não tem que, eu acho que essas aqui são atividades de uma semana, né? Vamos lá, não é fazer uma rede neural funcionar é trabalho para doutorado, né? Fazer um negócio complicado funcionar, uma coisa realista, que tem todos os aspectos que funciona redondo. Então, fiquem tranquilos se não conseguiu fazer. Eu quero ver se está conseguindo entender a lógica, desenhou o circuito de um jeito que faz sentido, que reflete como a coisa funciona, entender um pouco a lógica, fazer explicações que permitem enxergar que a lógica está ali, mas fiquem tranquilos se não conseguiu fazer, não ficou perfeito, né? Porque é normal, né? Você está usando um simulador que é simplificado, né? Por exemplo, você não consegue colocar arquitetura de neurônio lá, né? E raios, olha só como é que são a arquitetura desses neurônios, né? Aqui, por exemplo, você achar que só vem aqui, excita e pronto, e funciona, tá, até conseguiram, mas eu não sei os detalhes de como que foi feita a modelagem disso aqui para conseguir gerar, né? Então você tem que colocar um monte de modulação, qual que é o grau de excitação, qual que é o grau de inibição, como que é o comprimento dos axônios, em que instante que a coisa acontece,
Então, um modelo realista é muito mais trabalhoso para fazer, e não espero que saia funcionando num modelo simplificado feito no Neuronify, que é um simulador dos mais simplificados, mais limitados que existem, né? Mas pelo menos dá para ver se está entendendo a lógica, né? Um excita, o outro inibe, tem um atraso e tal. Então, esse tipo de coisa básica dá para fazer no Neuronify, mas não é esperar que vai funcionar bonitinho o CPG, como foi explicado aqui, né? Falar é muito mais fácil do que botar para funcionar, né? Não, exatamente, porque a gente tava ficando muito pilhado com isso, porque, por exemplo, dos próprios Xenopus, a gente tentou fazer, fez o esqueminha certinho, e a gente ficou horas ali, como é que faz isso aqui? Por que tá dando errado? Por que não tá intercalando, tá dando um impulso simultâneo? Tá. Mas é um aprendizado também, cara. Sim, com certeza. Tá. Mas eu até ia perguntar, assim, se tá todo mundo muito sobrecarregado em questão de EAD também, acredito que os professores também estejam, deve estar sendo difícil. Sim. Mas se tivesse alguma possibilidade do senhor fazer, sei lá, só um tutorialzinho simples para postar no YouTube, assim, talvez uma coisinha rapidinha, assim, só para dar um auxílio ali. Cara, o que eu sei fazer é aquilo lá que eu mostrei rapidinho ali, de você conseguir puxar o. Eu posso mostrar agora o que eu sei fazer no Neuronify. Mas que é essencialmente o tutorial deles aqui, né? Você consegue colocar neurônios excitatórios, tá? Tem até esse adaptativo aqui, eu não sei, qual que é a diferença? Esse aqui é um leak, tá? Esse aqui deve ter mais parâmetros, tá? Então você consegue definir parâmetros do seu modelo, tá? E o time constant, que é o quão rápido ele vai decair, depois quando ele recebe uma excitação, quanto tempo ele demora para decair. Então você consegue mudar isso aqui, você consegue mudar o peso da sinapse, né? Então você tem dois aspectos aqui nesse neurônio adaptatório, adaptativo. Então é bem simplificado. O leak neuron, o que ele tem aqui? Tem o período refratário, ou seja, na hora que você recebe o disparo, quanto tempo você demora para conseguir conduzir. Na hora que você deu um disparo, quanto tempo demora para conseguir gerar um outro disparo, né? Só pensando que esse neurônio aqui, ele não está, de fato, fazendo todo o Huxley, né? Não está fazendo todo de sobre, abrindo o canal de sódio, abrindo o canal de potássio, ele não está fazendo todo o caminho ali. Ele só, chegou naquele potencial, chegou naquela voltagem, eu considero que foi um spike, né? E depois ele espera 2 milissegundos, daí ele reseta no lugar, daí vai ter um potencial de reset, né? Que é onde que depois que deu o disparo, onde é que eu venho na mão e jogo qual que é o potencial dele, tá? Então isso aqui é conteúdo da neuroteórica, né? É uma outra disciplina ali. Eu tô dando só uma ideia de como que essas coisas funcionam, né? Tá, então você tem o local onde vai, na hora que chegar naquela voltagem, eu vou falar que aquilo é um disparo, tá? E depois que disparou, quanto tempo vai demorar para eu começar a contar de novo e aonde eu vou botar, que é o reset, né? Tá, aqui que é daí tem o resting. O que é o resting? Resting. Acho que é tipo a frequência. Ele mexe na frequência, mas o que seria? É um potencial de. É meio é uma outra voltagem aqui, eu não sei agora. Talvez seja, tipo, para uma sinapse ser responsável por um estímulo só, por um spike Sim, só. É só um jeito de fazer bursting ou fazer burst ou fazer disparo único, né? Mas eu não sei exatamente qual que é a ligação disso com a lei de Ohm ali. Esse é o ponto. Tá? E daí tem mais o quê? Resistência e capacitância da membrana. Mas no fundo é só ler as coisas que eu sei aqui. Daí quando você gera e se permite que você faça conexões entre os neurônios, né? Então você permite ligar um axônio de um no outro lá. É uma coisa assim. E depois você coloca também. Então assim como você tem os excitatórios, você tem os inibitórios, que você consegue mexer de uma forma parecida. Associado a isso, você pode fazer medidas das suas células, né? Sim. Então você fica medindo aqui, eu estou medindo o potencial de membrana ao longo do tempo. Que mais? E gerar
colocar os seus órgãos sensoriais aqui, né, por exemplo. Ou você pode fazer uma entrada de corrente, né, então você está injetando corrente, né, corrente contínua, corrente alternada, ou botando spikes, com geradores de spike, né, então uma outra rede que estaria disparando e dando input nisso, ou mais simplesinho, que é só, botei um órgão de toque aqui, né, e daí você dá o toque, e aí faz gerar a resposta, que gera a resposta, que gera a resposta, né, esse adaptativo aqui, ele não é tão bacana, ele não consegue gerar um CPG, mas a minha ideia aqui era colocando porque esse aqui eu vou arrancar fora esse cara, eu vou botar um outro clique simples. Esse adaptativo também não consegui usar, não. Eu fiquei muito confuso com ele. Ele tem mais parâmetro, né? Então você vê que quanto mais realista o neurônio, mais complicado ele fica para trabalhar, né? Mas enfim, daí aqui te gerou um CPG bem babinha, né? E por ter né? Só com excitação, né? E gerou um padrão, um padrão aqui de rítmico pela estrutura dessa rede, mas é isso que eu sei, cara. E é isso que dá para fazer também nesses circuitos, né? Eles são bem, como eu falei, eles são muito limitados e fazer uma coisa sofisticada neles não é uma coisa rápida e nem é o objetivo da disciplina aqui, né? Quando eu coloquei essas coisas, eu imaginei que porque a gente está trabalhando aqui com um grupo que tem quase 80 pessoas, né? E tem pessoas que fazem cena isso aqui, trabalham de verdade com montagem. E daí eu falei, poxa, dá para fazer isso aí. Se você tem uma experiência com isso aí, faça isso daí, trabalhe, tem a possibilidade. Então, dá para usar a ferramenta que quiser, tentar retomar, ver o quanto que dá para reconstruir a atividade dos circuitos, olhando esses simuladores e tal. Mas é só isso, não é o conteúdo da disciplina, não é. Aqui é entender, usar o conhecimento que a gente tem de neurobásica para conseguir fazer bichos funcionarem. Então a gente sabe, a gente já viu sinapse, a gente já viu sinapse elétrica, sinapse química, já viu falar dos diferentes tipos de receptores, já viu falar das técnicas de estudo do sistema nervoso. Ele falou, poxa, como é que a gente coloca tudo isso junto para conseguir estudar os circuitos neurais de diferentes animais. Então, animais que provavelmente vocês nunca viram em outros momentos da graduação ali. Então, olhar como que é a dinâmica dos circuitos e como que você consegue olhar para esses bichos de uma forma neuroetológica, né? Vendo que, olha, ele faz esse comportamento, como que esse comportamento é guiado e qual que é o ganho adaptativo de ter esse comportamento. Né? Então, essa é a graça desse curso, né? De você pegar o conteúdo básico de neuro e tentar jogar para comportamentos naturais dos animais. Né? Isso E eu acho super legal isso, porque é uma possibilidade de ver isso não naquela forma de livro, texto padrão, né? E é um jeito de integrar toda essa informação e de entender melhor o mundo, sabe? Eu acho uma disciplina super bonitinha. Mas não é para ser uma tortura, né? Porque, quero fazer um calculador aqui que resolve tudo. Pô, cara, é só lembrar olha o trabalho que você faz no TC, entendeu? Na hora que você faz no TC, você gasta um tempão em cima daquilo. E você acha que você vai conseguir fazer em uma semana um trabalho, fazer um negócio super sofisticado? Cara, às vezes não dá, né? Então, eu acho que, de qualquer forma, é um aprendizado. Talvez mais gente tenha... Eu achei que o pessoal não ia se animar tanto para essas coisas aqui. Eu estava até pilhando, falando, olha, tem essas possibilidades para as pessoas tentarem usar isso, para ver se conseguiam fazer as coisas, mas talvez eu tenha animado demais as pessoas e gerou uma frustração aí que é maior do que eu esperava. Mas é bom que pelo menos começa a dar valor para o trabalho dos caras que trabalham com modelagem. Por exemplo, ver que conseguir avaliar a suficiência de um circuito não é trivial, né? Enfim, a neurociência é isso aí, pô, um trabalho difícil, um trabalho tecnicamente complicado, que exige ter um monte de habilidades diferentes, e aqui a gente está colocando outras habilidades, né, de conseguir ver o bicho certo, que às vezes você está querendo resolver um problema, escolhe um bicho mais simples, escolhe um bicho que você tem mais acesso, consegue manipular mais, né, e consegue descrever comportamentos interessantes
e dinâmicas interessantes, né? E isso aí mostrou que historicamente funciona muito bem, né? Então, muita coisa foi descrita por neuroetologia, por abordagem neuroetológica, Uhum. e que isso tem uma importância grande no desenvolvimento das neurociências, né? E que muitas vezes a gente aprende neurociência sem ver o caminho, né? E isso aqui é um pouco do que eu tenho que trazer nessa disciplina, entender um pouco o caminho do estudo de neurociência e de entender, e de olhar o mundo, as maravilhas da biologia. Pode crer. Tá massa? Beleza, tranquilo. Então, beleza. Então, fiquem tranquilos aí, essa disciplina aqui é para ser bacana, cara. Vai seguir pelos interesses aí. Tranquilo. Beleza? E tá sempre aberta a comunicação aí, se precisar de ajuda, mandem os e-mails, Beleza, escrevam. tranquilo. Uma coisa é usar também Beleza, os tranquilo. fóruns da própria disciplina, né? Que às vezes são perguntas que várias vezes eu fico postando coisas que pessoas estão conversando individualmente comigo, eu venho e coloco como um comentário. É, é, que vai para o grupo todo, então vocês podem se comunicar usando os próprios fóruns da disciplina, né? Então, cada atividade ela tem os comentários ali, eu estou sempre vendo, Uhum. faça o comentário ali, faça a pergunta ali, de repente outros alunos conseguem dar sugestões de como resolver o problema, tá? Então, pode ser uma disciplina que a gente consegue interagir de um jeito mais eficiente, usando os próprios fóruns da disciplina e não fazendo só o e-mail pessoal para mim, tá? Eu acho que o e-mail pessoal para mim é mais para resolver problema muito específico. E aqui os e-mails que eu estou recebendo quase todos são: como é que eu consigo delinear meu projeto, como é que o projeto para o vídeo, como é que eu consigo resolver tal atividade, tá? Essas coisas podem ser todas colocadas no fórum para todo mundo, daí todo mundo pode responder, todo mundo pode contribuir, tá? E é isso, beleza? Então, Pá, muito obrigado, professor. Valeu. falou, vamos tocando aí, até mais aí. Vou desligar aqui, parar a gravação.